Boa tarde, turminha, tudo bem? Vamos para a aula desta sexta-feira, dia 9 de abril. Hoje a nossa aula é no livro Buriti Mais Ciências, página 25. Olha lá, hoje a gente vai falar um pouquinho no álbum de ciências sobre pessoas com deficiência têm direito de ir à escola. O que é deficiência, professora? É crianças que não ouvem, não andam, não enxergam, que têm alguma dificuldade, alguma diferença das outras crianças. Como qualquer cidadão, as crianças com deficiências física ou intelectuais devem frequentar a escola. É um direito delas. Então, mesmo que elas tenham uma diferença no corpo, elas têm o direito de estudar e elas aprendem igual a todas. Veja alguns direitos das crianças com deficiência em relação à educação. Elas têm direito a frequentar as aulas e ter o apoio necessário. Então, por exemplo, algumas precisam de um ajudante, um professor só delas que fica ao ladinho ajudando. Ter material didático acessível. Acessível quer dizer que dá para ela usar. Por exemplo, a criança que enxerga pouquinho, o livro dela tem que ter a letra grandona. A criança que não enxerga nada, ela tem que ter o livro em braille. O braille são bolinhas que ficam no livro, que na hora que ela passa o dedo, as bolinhas, a criança entende como letras. Então, ela consegue ler sem enxergar, sentindo as bolinhas no livro. Dependendo da posição que tá as bolinhas, formam as letras, tá? Essa linguagem de bolinhas no livro se chama braille. Utilizar transporte acessível. Então, por exemplo, as crianças com dificuldade de andar, que precisam usar cadeiras de rodas ou muletas, o ônibus tem que ter um elevador. Participar de todas as atividades da escola. Então, elas têm direito a estudar, a ler, a ir para o intervalo, a fazer educação física, como todas as outras crianças, dentro das possibilidades dela. Olha aqui alguns exemplos. Uma criança cadeirante no município de São Paulo. A escola deve ser acessível às crianças cadeirantes, então tem que ter rampa e não só escada. Os livros têm que ter livro em braille, para a criança poder sentir com o dedinho as letrinhas e aprender a ler pelas bolinhas. E todos têm direito à educação, a brincar com os outros amiguinhos e fazer amizade. Professora, mas eu não tenho deficiência. Mas você pode estudar com um amiguinho com deficiência, pode ter na família um irmãozinho, um priminho, conhecer pessoas e elas merecem muito respeito, como qualquer outra pessoa. Então a gente tem que conhecer e entender para respeitar, tá bom? Página 26. As fases da vida. Ao longo da vida, os seres humanos crescem, aprendem muitas coisas e o corpo se modifica. Olha lá o bebezinho e a criança. Quando a gente é bebê e criança, é a infância, é o período que vai do nascimento até os 12 anos de idade. Os bebês, logo que nascem, dependem muito dos adultos. Então, a criança precisa do adulto o tempo todo, ajudando e ensinando. Quando fica um pouco maiorzinho, fica mocinha, que é a fase dos 12 aos 18 anos, o ser humano fica na adolescência. Quando fica mocinha, já não depende tanto do adulto, mas ainda não é adulto para fazer o que quer, né? Ainda precisa aprender bastante coisa. A fase adulta compreende a fase dos 19 aos 60 anos. É quando a pessoa pode fazer as coisas sozinho, mas tem que ter muita responsabilidade, né? Ter filhos, trabalhar e tomar muitas decisões. Depois dos 60 anos é o período da velhice. Nessa fase, o corpo começa a enfraquecer. Então, a pessoa precisa ter muitos cuidados de saúde, ter mais descanso e muito respeito. Em qual fase da vida você está? Se vocês têm de 5 a 6 anos, vocês estão na infância. Então, é só copiar ali embaixo a palavra infância, olhar e copiar. Facinho, né?
Na página 27, observem o Danilo em diferentes fases da vida. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá em ordem? Não, né? Aqui seria primeiro bebê, 2, criança, 3, adolescente, 4, final da adolescência para se tornar adulto, né? Porque quando alguém se forma com roupa de formatura porque tá terminando a escola. Essa seria 5, um adulto, né? Ele é adulto. E essa seria 6, ele idoso, né? Se divertindo, aproveitando a vida. Então, o que é para fazer nessa? É para pintar os quadrinhos de acordo com a legenda. De vermelho é infância, quando ele é criança. Quais imagens aparece ele criança? Jogando bola e bebezinho. Eu vou só fazer uma marquinha para ir bem rapidinho, tá? A adolescência, quando tá mocinho, já não é uma criancinha, mas também não é adulto. Olha aqui, maiorzinho, né? Aqui eu acredito que ele esteja adolescente já. E se formando, ele ainda não tá trabalhando, ele acabou de terminar de estudar, então eu ainda considero adolescente. A fase adulta, trabalhando. Ih, meu verde quebrou a ponta. Cadê outro verde? Ai, não vi que quebrou a ponta, gente. Adulto e idoso e velhice. Olha ele aqui, ó, com o cabelo cinzinha, uma aparência um pouco mais velha. Tá certo? E por fim, você acha que você mudou muito desde que você nasceu? Na moldura abaixo, colhe uma foto que não precisa colar, viu, gente? Só coloca uma foto e tira a foto da foto. Ou desenhe uma imagem de quando você era bebê. Eu não tenho fotos minhas de bebezinho, então eu desenhei do jeito que minha mãe explicava como eu era. Você pode ou desenhar ou me mandar uma foto, tá bom? A aula de hoje é essa. Um beijo enorme e bom final de semana e tchau!